Saudações, pessoal! Vocês estão no podcast dos cabeludos. Saudações, eu sou o Rafael, estudante de graduação de História no Centro Universitário Barão de Mauá. Também fiz alguns anos de Ciências Sociais. E sou um grande entusiasta da ciência imortal do proletariado. E hoje nós vamos falar de China, que é um tema muito importante. Para isso eu conto com a ajuda de outros dois camaradas, o Vitor e o Arthur. Apresentem-se. Boa noite a todos, eu sou o Vitor, estudante de História da Barão de Mauá, também um entusiasta da história chinesa, já tive a oportunidade de estudar por 2 anos o idioma chinês, e foi uma das razões que nos motivaram a escolher esse tema, né? Desse país tão complexo e misterioso para o Ocidente. Saudações, pessoal, meu nome é Arthur, também sou graduando em História pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Eu conheci mais a história da China pela faculdade mesmo, porque não é um assunto tão debatido nas escolas públicas aqui no Brasil, mas acabei me tornando um entusiasta também. Bom, a China é um país que chama muita atenção hoje em dia, uma das mais antigas civilizações do mundo, e que salta aos olhos o seu papel hoje em dia. Ocupa uma posição de potência, tem uma disputa comercial com os Estados Unidos e é assunto diário nos noticiários. Mas justamente por isso cria-se muita confusão. Afinal de contas, o que é a China? Para a gente conseguir começar a entender isso, a gente vai ter que abordar 3 elementos fundamentais do que constitui a sociedade chinesa, que é a Revolução Comunista, né, de 1949, quais que foram os desafios que a China enfrentou desde então nessa edificação do socialismo, e o que foram as reformas do Deng Xiaoping no final dos anos 70 e 80, que dão essa nova configuração para o regime chinês. Nós vamos usar basicamente 3 fontes. A primeira dela é A Revolução Chinesa, um livro de Vladimir Pomar, a editora Unesp, de uma coleção sobre revoluções do século XX. O outro livro é O China, Socialismo e Desenvolvimento 7 décadas depois, de Elias Jabbour, lançado pela editora Anita Garibaldi. E tem também um vídeo. Então, pessoal, o vídeo que o Rafael está se referindo é um mini curso que foi ministrado pela Escola Latino-Americana de História e Política. Ele foi ministrado pelo Walter Pomar, o filho do Vladimir Pomar, que é o principal autor que nós estamos utilizando. E o Walter Pomar, nesse mini curso, ele passou várias referências que tem no livro do pai dele e também comentou outras coisas sobre a China e sobre a Revolução Chinesa também. Então, indo direto à abordagem daqueles 3 pontos que mencionamos agora há pouco, o Arthur vai começar falando um pouco sobre o processo da Revolução Chinesa. Então, pessoal, não tem como a gente abordar a Revolução Chinesa ou o desenvolvimento da China sem citar alguns primórdios muito relevantes para compreender o porquê o que gerou esse processo, né? Bom, então para isso a gente vai voltar alguns milhares de anos para falar do primeiro imperador da China, o Qin Shi Huang. Todo mundo já ouviu falar dele, mesmo sem lembrar do nome. Esse imperador ficou muito famoso em todo o mundo depois de uma descoberta em 1972 de sua tumba, que ficou conhecida como Exército de Terracota, ou Soldados de Terracota. Muitos filmes e séries já fizeram referência a essa descoberta. Enfim, o que é importante destacar é que o Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, foi ele que deu início ao feudalismo na China. E nós vamos usar esse termo feudalismo porque é o mesmo termo que o Vladimir Pomar utiliza no livro dele. Isso do feudalismo começou em 210 a.C., ou seja, há mais de 2.000 anos atrás a China iniciou o feudalismo, o que só viria a acontecer no Ocidente durante a Idade Média. Mas por que isso é importante para nós, né? O fato é que a China só encerrou o feudalismo no século XX, com o início do período revolucionário que começou em 1911. E nos seus 2.000 anos de história, a China passou por 24 dinastias, ou seja, 24 famílias diferentes no poder.
o que vale destacar aqui é a última dinastia, a dinastia Qing. Foram vários os fatores que levaram à queda da dinastia Qing, mas como o nosso foco do podcast não é esse, eu vou citar o mais relevante segundo Vladimir Pomar, que foi a Guerra do Ópio. Tem toda uma questão aí do imperialismo, né? Mas eu vou focar um pouco na Inglaterra, que basicamente o ópio era uma droga entorpecente que a Inglaterra comercializava no século XIX. A China tentou fechar os portos, né, para a Inglaterra, mas a Inglaterra travou uma guerra contra a China e após a vitória, a Inglaterra obrigou a China a abrir os portos para o ópio novamente. Então a ineficácia do Império Chinês em combater o ópio e outros conflitos internos que ocorreram levou a revoltas e a queda do Império. Também vale destacar uma coisa que tem no livro, e o Walter Pomar também comenta no minicurso, que essa dinastia Qing, que foi a última, ela pertencia à etnia Manchu, que não é uma etnia que tem predominância na China. Então, os chineses, naquela época, viam a família imperial como estrangeiros. Então, quando ocorreu essa ineficácia de combater o ópio e conflitos internos, eles acharam que poderia a dinastia Qing estar se aliando aos bárbaros do Ocidente. Então esse também foi outro fator que agravou aí no início do período revolucionário. Uma dessas revoltas deu origem ao partido Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, que foi liderado por Sun Yat-sen e que viria a se tornar o primeiro presidente, vamos colocar assim, da China, em 1911. Após a queda do Império e a proclamação da República da China. Aí, em 1921, passada a Primeira Guerra Mundial, inspirados nos ideais da Revolução Russa, surge o PCC, Partido Comunista Chinês. O Kuomintang, após a morte do Sun Yat-sen em 1925, passa a ser liderado por Chiang Kai-shek, que se alia aos comunistas para enfrentar os senhores de guerra, ou senhores feudais, que tinham seus próprios exércitos e que tentaram resistir à nova ordem revolucionária. Bom, muita coisa aconteceu, os senhores de guerra foram derrotados, o pico desse conflito durou entre 1925 a 28, então 3 anos de conflito. O Chiang Kai-shek rompe com o Partido Comunista depois da vitória. Isso dá início a uma longa guerra civil no país, que só terminou em 1949, com a vitória do Partido Comunista. Mas teve um período de trégua, vamos colocar assim, devido aos ataques japoneses nos anos 30. Não podemos se esquecer a importância da guerra contra o Japão, contra o Império do Japão, que logo no início dos anos 30 já tratou de anexar a Manchúria, região norte da China, e passou a ter diversos conflitos armados que escalaram numa guerra em 1937, ou seja, 2 anos antes da invasão da Polônia pela Alemanha nazista, o Extremo Oriente já se encontrava numa guerra que iria continuar até o fim da Segunda Guerra Mundial. E uma guerra extremamente violenta, onde o Japão cometeu ali atos bárbaros de guerra. E foi esse período de aliança entre as diferentes facções chinesas para expulsar o inimigo. Exatamente, Victor. E esses conflitos com o Japão, que aconteceram até antes da Segunda Guerra Mundial, foram importantes porque graças a eles que o Mao Tse-tung se destacou ali, né, no exército do Partido Comunista, e foi nesse período que ele começou a ter grande influência dentro do partido, né, e aí surgiu uma nova corrente do marxismo-maoísmo, né, que os historiadores falam. Bom, após o processo revolucionário, terminando em 1949, a situação econômica da China estava bastante complicada. A maioria das fábricas estavam inoperantes, destruídas por todo o processo de guerra, e boa parte das fábricas e empresas que tinham também foram embora para Taiwan junto com os exilados, o pessoal que fugiu da China nacionalista quando foram derrotados pelos comunistas. Então, a primeira necessidade que o Partido Comunista Chinês via seria de recuperar essa economia. Eles deram procedimento a uma reforma agrária, que melhorou as condições dos camponeses. A maior parte da população chinesa vivia no campo. E eles passaram a ter um plano quinquenal,
em 1953, eles tinham um projeto de industrialização. Algo próximo com o que aconteceu com a União Soviética após a Revolução. Um projeto de industrialização, de desenvolvimento. E a China, ela tinha uma peculiaridade que era uma contradição, uma existência conjunta entre propriedade pública e privada. Porque desde a fundação do Partido Comunista Chinês, eles entendiam que a China era um país economicamente atrasado, que não poderiam transicionar diretamente para o socialismo ou para o comunismo. Então eles teriam que conviver com a burguesia nacional para promover um desenvolvimento. Então por isso ainda existia a propriedade privada. E então eles conviveram assim e tentaram fazer um desenvolvimento. Porém aconteceram alguns problemas. O setor privado tentou especular com grãos, com a comida, para tentar ganhar um dinheiro. O Estado teve que intervir para evitar essa especulação e gerou esses choques de interesse. E aí criou-se uma discussão se seria possível se desenvolver junto com elementos capitalistas para depois poder passar de vez para o socialismo, ou se os elementos capitalistas com essas especulações, esses conflitos de interesse estariam sendo um entrave para o desenvolvimento do socialismo e desenvolvimento econômico na China. E isso gerou muitos conflitos no decorrer da história chinesa. E então eles decidiram, primeiramente, que vamos tentar construir focado nas formas públicas de propriedade. E esse conflito permeia a história chinesa por um longo período, inclusive é o que vai dar o contexto para o movimento das 100 Flores. Bom, e nesse período de profundas transformações sociais, políticas e econômicas, a China passou também a se utilizar de uma campanha de alfabetização, lembrando que era um país de camponeses, muitos analfabetos, né? Então houve um processo de simplificação dos ideogramas chineses, que permanece até hoje. E nessa mesma época, precisamente em maio de 1956, o governo chinês passou a estimular uma campanha chamada Campanha das 100 Flores, um nome proveniente da poesia chinesa, uma referência a um período histórico da antiguidade, onde floresceram diversas correntes filosóficas ali nos reinos da China antiga. E foi uma campanha justamente de tentar ganhar a simpatia dos intelectuais chineses, que muitos se sentiram alienados pela revolução, né? Uma revolução, afinal, das massas camponesas e proletárias. E como o governo chinês fez para ganhar a simpatia dessas classes? Eles procuraram, de certa forma, dar espaço para a crítica ao governo. Permitiu que os intelectuais e a população, de maneira geral, expressassem seu descontentamento, suas críticas com o partido, com a direção. Então foi um período de florescimento intelectual da China dos anos 50. Só que isso gerou, por outro lado, um caminho inverso. Chegou um ponto onde uma parte da população passou a criticar até demais, e foram vistos como potenciais contra-revolucionários e como um desvio de direita. Então o governo começou a chamada campanha antidireitismo, justamente agora de perseguir a camada intelectual que apresentasse por demais um desvio do caminho da revolução socialista. Bom, e essas insatisfações políticas que se manifestaram no movimento, na campanha das 100 Flores, estão ligadas, a certa forma, como uma espécie de desilusão que a população chinesa teve, porque após a Revolução, esperava-se que, se livrando do jugo dos países imperialistas que atravancavam a China, haveria um grande desenvolvimento social e afins, mas a realidade que a China se deparou foi completamente diferente. Era muito difícil ter um processo de desenvolvimento, não existia capital, dinheiro para promover um desenvolvimento da economia capaz de gerar condição de vida boa para todo mundo. Melhorou-se as condições, principalmente dos camponeses, com a reforma agrária, sim, e teve maior igualdade, mas uma igualdade ainda na pobreza. O desenvolvimento econômico foi meio difícil de se conseguir, e a China bateu muito a cabeça até conseguir pegar um rumo e se tornar o que é hoje. Um desses momentos em que a China tentou resolver esse problema foi com o Grande Salto Adiante, que foi aplicado entre 1958 a 1960. Ele tinha como função de desenvolver a economia chinesa. E está relacionado com essas críticas, que na medida em que havia crítica, o governo chinês pensava, então a gente tem que transformar as condições materiais para que as críticas acabem, para que as pessoas fiquem
satisfeitas. Então, houve um processo de descentralização da economia e a ampliação dos poderes locais para promover um processo de desenvolvimento. Então, foram estabelecidas metas ambiciosas de aumento de produção. Muitos camponeses foram estimulados a criarem comunas, juntando cooperativas, e eles passaram a produzir aço em altos fornos artesanais. Tudo isso com o objetivo de suprir a China com a infraestrutura e com os materiais básicos necessários. Só que não foi muito bom os resultados desse plano no fim das contas. Porque as metas definidas eram inflacionadas, empolgadas demais e, no geral, não foram cumpridas. O aço, que foi criado, apesar de ter aumentado bastante a produção, ele era, na maioria das vezes, imprestável, por causa do método de produção pouco desenvolvido, feito em altos fornos artesanais por camponeses. E a falta de centralização no planejamento econômico acabou causando uma desordem na distribuição de matérias-primas. E isso atravancou todo o processo de desenvolvimento econômico. Fora isso, para piorar, aconteceu uma série de calamidades naturais no final dos anos 50, 60, e isso tudo ocasionou fome na China, uma crise de fome. Tudo isso acontecendo durante um período de Guerra Fria, e a União Soviética rompeu relações com a China. Começou o processo do rompimento sino-soviético. Basicamente, por causa de uma discussão sobre a posição internacional. Após a saída do Stalin do poder na União Soviética, o Khrushchev passou a adotar a ideia da coexistência pacífica com os Estados Unidos. Ao que os chineses viram isso como uma espécie de traição, de estar se tornando amiguinhos, ter relações amistosas com potências imperialistas, enquanto os chineses apoiavam uma política de incentivar a libertação do terceiro mundo. Então isso gerou muitos conflitos ideológicos entre a China e a União Soviética, e a União Soviética, que até então dava alguma ajuda para a China com alguns técnicos que eles tinham, retiraram essa ajuda, e a China ficou por si só para lidar com toda essa situação. E essa ruptura sino-soviética foi um dos momentos mais importantes da história da Guerra Fria, de toda a geopolítica do século XX. Uma configuração global nesse momento, e inclusive gerou grandes discussões em todos os partidos comunistas do mundo, inclusive aqui no PCB no Brasil. Nos anos 60, após essa ruptura sino-soviética, a China iria passar por um dos seus processos mais famosos, mais incompreendidos e até mesmo infames da recente, que é a chamada, com o nome oficial, de Grande Revolução Cultural Proletária. Mais uma nova campanha social do partido procurou mobilizar a juventude, organizada nos chamados Guardas Vermelhos, praticamente grupos paramilitares, com o intuito de expurgar os elementos contra-revolucionários, tanto dentro do partido quanto na sociedade. O próprio autor, Pomar, considerou isso como uma luta de classes dentro do Partido Comunista, um período muito conturbado, onde o Mao já era bem idoso, ele já estava bem afastado do poder, na verdade. Quem comandou principalmente o processo da Revolução Cultural foi um grupo conhecido como Bando dos Quatro, que eram formados por 4 figurões do Partido Comunista, entre eles Jiang Qin, que era a esposa do próprio Mao. Os guarda-vermelhos, então, foram estimulados a revoltar contra os elementos do próprio governo e da sociedade, os chamados 4 velhos. Os velhos hábitos, os velhos costumes, a velha cultura e as velhas ideias. Então, expurgar qualquer elemento que fosse considerado feudal ou contra-revolucionário. O que acabou, na verdade, em um conflito gigantesco. Alguns até mesmo temendo a iminência de uma guerra civil, justamente por colocar a sociedade civil contra o governo, né? E também a perda de material e de patrimônio histórico, quando os guardas vermelhos se voltaram até mesmo contra templos antigos, contra tumbas antigas. Enfim, a Revolução Cultural passou a ser oprimida pelo próprio partido. E embora ela tenha durado, alguns consideram 10 anos, em 71, a grande exaltação da Revolução Cultural já havia sido suprimida. A Revolução Cultural também, inclusive, ela pode ser vista como uma tentativa de construção e edificação do socialismo com foco no fator ideológico, né? À medida que ela buscava combater todas as ideias, costumes, cultura que tivesse ligado a elementos
capitalistas, dentro daquela discussão sobre o quanto o elemento capitalista, ainda contraditoriamente existindo na sociedade chinesa, estaria atravancando o desenvolvimento. O pessoal que defende a Revolução Cultural considerava que esse elemento capitalista na cultura das pessoas estariam impedindo o socialismo de se desenvolver. Por isso esse combate todo com aqueles que seguiam o caminho capitalista. Foi uma tentativa com foco ideológico de promover o desenvolvimento socialista. Finalizado esse processo mais exaltado da Revolução Cultural, a China buscou uma abertura diplomática maior com o Ocidente. E para poder explicar isso é necessário um breve regresso temporal no ano de 1949, quando, no triunfo da Revolução Socialista, quando o governo nacionalista foi expulso de Pequim e se mudaram para a ilha de Formosa ou Taiwan. Passou a ser conhecida como a República da China e considerada por todo o Ocidente como a continuidade legítima do antigo governo republicano chinês. Só que o que aconteceu? Nos anos 70, já era impossível o Ocidente ignorar a China continental. É incomparável uma ilha com um país tão gigantesco. Então, a China buscou novos comércios, e um dos primeiros países a reconhecer o governo comunista chinês foi a própria ditadura militar brasileira, ainda com Ernesto Geisel, no ano de 1971. E no ano seguinte, o próprio Estados Unidos da América, com o seu presidente Nixon, passou a reconhecer a China e fez uma viagem histórica para Pequim. Né? Foi um dos momentos mais emblemáticos da Guerra Fria, lembrando que a China já estava afastada da União Soviética. Então foi uma movimentação que assustou, inclusive, o próprio governo russo. O Mao, já bem idoso, acabou falecendo no ano de 76, no mesmo período onde a Gangue dos Quatro, aquele grupo que comandou a Revolução Cultural, passou a ser atacado como antirrevolucionário e eles próprios foram expurgados do partido da liderança. E quem assumiria agora seria uma outra figura que também havia sido atacada como contra-revolucionária na Revolução Cultural, porém agora voltaria em proeminência, que é o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, ele volta a ter proeminência, como o Victor disse, após a Revolução Cultural. E ele, junto com outros setores do partido, passa a fazer umas profundas reformas na economia e na política chinesa. A primeira coisa que eles fazem é uma profunda revisão do socialismo chinês até então, tanto dos pontos de vista bons quanto dos pontos de vista ruins. A famosa autocrítica, que é muito referenciada entre o pessoal de esquerda aí. Inclusive, o Walter Pomar, lá no minicurso que ele ministrou, ele comenta que o pessoal da direita, principalmente, ele não falou literalmente pessoal de direita, né, mas deu a entender. E eles adoram ressaltar de que a China só teve sucesso graças a essas mudanças do Deng Xiaoping. Coisa que ele demonstra não concordar, já que tem que levar todo o processo histórico da China para culminar na China que a gente tem hoje em dia, né? Não dá pra você pegar, tipo, esse cara aqui, o Deng Xiaoping, salvou a nação graças às reformas dele, senão não seriam nada. Exatamente. Essa revisão que eles fazem pegando os elementos bons e os ruins, faz a autocrítica, e por isso tenta construir uma nova China. O foco no desenvolvimento econômico, com ampliação da democracia, mantendo uma estabilidade política no país. Eles chegam à conclusão que, retomando algumas teses já iniciais do Partido Comunista Chinês, de que não dá para transicionar diretamente para o socialismo, não dá para fazer isso por vontade ou por um impulso ideológico, como teria sido tentado na Revolução Cultural, mas que é preciso ter um desenvolvimento econômico. Então, até que se tenha um desenvolvimento suficiente, haverá que coexistir elementos tanto capitalistas quanto socialistas da sociedade chinesa. O segredo seria colocar os elementos capitalistas a serviço do desenvolvimento do socialismo. Então eles fazem uma análise histórica na qual consideram o mercado não como um elemento da economia capitalista, mas um elemento existente antes do capitalismo e que continua existindo, tem muita importância do capitalismo, e que também poderia servir para o desenvolvimento chinês, desde que mediado pelo controle central. E é assim que se desenvolve as zonas econômicas especiais. A princípio 5,
que abriram na China, que eram zonas de abertura para o capital internacional, onde o capital estrangeiro a burguesia internacional poderia investir seu dinheiro para fazer empresas e vender para exportação. A ideia era, com isso, atrair tecnologia de ponta, que a China era incapaz até aquele momento de desenvolver, para o país. Só que tinha as seguintes limitações. Primeiro, esse capital estrangeiro teria que fazer uma parceria com uma empresa estatal ou cooperativa chinesa e, portanto, compartilhar a tecnologia. Então, ao mesmo tempo em que permitia que esse pessoal produzisse na China, que tem muita mão de obra, então dava para fazer um barateamento dos produtos, e eles conseguiriam ter esse desenvolvimento econômico, essas formas de produção nova. E, ao mesmo tempo, toda a produção tinha que ser voltada para o mercado externo. Portanto, isso não agredia as empresas nacionais chinesas com uma concorrência que eles não seriam capazes de superar. Com o tempo, eles foram se apropriando dessa tecnologia, passando para restantes das empresas nacionais chinesas, e ao ponto que elas se desenvolvessem, o setor se desenvolvesse o suficiente, eles poderiam abrir esse setor para a concorrência do capital internacional. E hoje em dia, inclusive, a economia chinesa é bastante aberta, porém, sempre estabelecendo limites nisso, por causa para não descambar para um descontrole típicos da economia capitalista. No ponto de vista político, foi estabelecido rotação, né, do cargos de quem ficaria mais tempo em posições mais altas, e o sistema de assembleias foram reforçados. Então, basicamente, há assembleias e movimentos sociais, sindicais de base nas diversas vilas e povoados, que elegem diretamente representantes para as assembleias distritais, que discutem as questões relacionadas àquela região, aquele distrito, que elegem representantes para assembleias provinciais, que fazem a mesma coisa a nível de província, que elegem representantes para a Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo de direção do governo chinês. E, vale notar, esses cargos são revogáveis. Não é tipo, tem um mandato e não dá para tirar. Se a pessoa fez uma coisa que não agradou aos seus eleitores, a base ali que elegeu ele para esse órgão superior, ele pode perder o seu mandato imediatamente, basta o órgão imediatamente inferior votar por isso. E um exemplo desse funcionamento, dessas relações todas, a gente pode usar o famoso massacre da Paz Celestial de 1989, ou uns eventos na Praça Tiananmen, espero ter pronunciado corretamente. Aquilo foi uma questão específica que demonstra os limites e as contradições entre os elementos capitalistas e socialistas na sociedade chinesa. Naquele momento, houve um crescimento na China, além do esperado econômico, e se isso por um lado foi bom, pois permitiu melhorar as condições de vida das pessoas, por outro, forçou demais a infraestrutura chinesa e o uso de matérias-primas, aumentando o preço das matérias-primas, que por sua vez gerou uma pressão inflacionária. E com a pressão inflacionária, os preços dos produtos aumentam generalizadamente e causam piora nas condições da vida das pessoas. A população chinesa se revoltou por causa disso e fez manifestações, começadas sobretudo por estudantes. Havia este fator econômico e também um fator político relacionado à questão da corrupção. Desde o início das reformas, o Partido Comunista Chinês sabia que haveria espaço para a corrupção na medida em que se há interesses burgueses e grandes entrando na economia chinesa com maior força. E então eles passaram a ter um plano de combate à corrupção, só que até esse momento essa corrupção era combatida com certa leniência nos altos escalões do partido. Então houve essa revolta popular. Porém, um outro elemento que junta nisso tudo é esse período final da União Soviética, em que a própria União Soviética e os Estados Unidos queriam que as reformas chinesas fossem para o mesmo lado que a Glasnost soviética. E os chineses não estavam tão afim disso. Então isso tudo influenciou e elementos antissocialistas começaram a se manifestar também. E a juntar essas insatisfações com a situação econômica imediata inflacionária e com a corrupção, associando isso diretamente ao socialismo, e, portanto, passou a colocar em questão
se deveria ser mantido o sistema socialista e as reformas. Nesse momento, o Estado teve que partir para o conflito com eles, pois uma coisa que é o papel do Estado, depois dessas reformas socialistas, é manter o desenvolvimento socialista. Então, para o pessoal que fala que a China se tornou capitalista, não exatamente. A China tem elementos do capitalismo, porque socialismo é transição, porém, ela não tem como função se desenvolver de forma capitalista. E se a gente pegar isso e dar um salto para o hoje em dia, o Estado, inclusive, ganhou até mais controle. Esse evento da Praça da Paz Celestial serviu para ver os limites de dar maiores liberdades para o mercado. E hoje o Estado tem bastante controle sobre o mercado na China, e não à toa ela é o país que manteve ritmos de crescimento grandes mesmo após a crise de 2008, que até hoje gera efeitos nas economias capitalistas, e pôde rapidamente se mobilizar para resolver a maioria dos problemas vinculados à crise da Covid-19. E eles têm um planejamento de longo prazo, eles já conseguiram combater bastante do analfabetismo, da extrema pobreza. Esse planejamento de longo prazo de desenvolver-se a ponto tal de que aí possa se pensar para, de fato, transicionar para o socialismo. Mas antes, um desenvolvimento econômico bastante grande. E eu creio que isso demonstra o caráter dessas reformas e como elas foram influenciar hoje em dia. É um processo contínuo que até hoje pode mudar, porque tudo depende do que vai acontecer na prática. Explicar a China do século XX ao século XXI é um objetivo colossal. E justamente por isso não podemos abordar todos os pormenores relacionados à China. Porém, nós buscamos destacar os principais bases históricas do seu desenvolvimento, como a sua revolução, as décadas posteriores da revolução e as reformas do Deng Xiaoping, com o intuito de despertar o interesse nos nossos ouvintes, para que eles procurem mais informações sobre esse tão importante país. Bom, pessoal, só para dar o crédito às músicas, nós utilizamos 6 faixas. A primeira foi a Sol Vermelho no Céu, uma canção maoísta. A segunda é uma canção tradicional chinesa, que é a canção do pescador do Mar da China Oriental. A terceira é a Marcha dos Voluntários, que é o hino nacional da China. A quarta foi uma repetição da primeira música. A quinta é a Internacional, que é o hino do movimento socialista, porém cantada em chinês. E a sexta é uma canção do exército chinês, que é chamada Quando Aquele Dia Se Aproximar ou Chegar. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast dos Cabeludos. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso aí, é nóis. Abraço pro camarada Xi Jinping. Boa noite a todos. Tchau!